Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Modelagem e Costura no Facebook e também do novo canal Liana Ribeiro Modelagem. Já se inscreveu no meu canal novo, Liana Ribeiro Modelagem? Se você gosta desse tema, é importante que você já se inscreva nesse meu canal novo, porque só por enquanto que eu vou postar os meus vídeos desse assunto no meu canal principal Liana Ribeiro e também no canal Liana Ribeiro Modelagem, tá? Porque quando meu canal novo já estiver mais desenvolvido, eu vou postar os vídeos sobre esse assunto só lá, tá bem? Então é importante que você já entre lá no canal, já se inscreva, assine o sininho para todas as notificações, para você não perder nenhuma aula do próprio curso que eu estou montando e nem as aulas extras, tá bom? Então, primeiramente, eu queria agradecer que o meu canal novo está tendo bastante apoio, o número de inscritos está aumentando e os comentários estão aparecendo já, os comentários já são muito bons. As pessoas comentando que estão gostando, agradecendo pelo meu trabalho, elogiando. Então, assim, eu quero agradecer muito a quem já está apoiando o meu canal aí novinho em folha, né? Bom, quem está acompanhando, né, o meu trabalho agora com modelagem, corte e costura, sabe que eu estou montando um curso online, que por enquanto está gratuito aqui no YouTube. E, se não me engano, nessa semana eu já postei a aula 5 desse curso, né? Mas a aula 1 está disponível, você pode começar pela aula 1 agora, que não vai fazer diferença não. Mas já está postado até a aula 5, fora os vídeos extras, né? Como que vai ser o de hoje, né? O de hoje é um vídeo extra que eu vou acrescentar ao curso, porque é um vídeo de tira dúvidas, tá? Porque junto com o curso, as pessoas vão fazendo o curso, vão deixando suas perguntas, né? E aí, sempre que eu achar importante juntar várias dúvidas e responder em vídeo, eu vou fazer isso e acrescentar como aula extra ao curso, tá? Então, a aula de hoje é o nosso primeiro tira dúvidas do curso Modelagem, Corte e Costura com Liana Ribeiro. Vamos lá! Bom, quem está acompanhando o meu curso já percebeu que eu tenho usado esse material para facilitar a modelagem, né? Para fazer as bases, eu tenho usado esse material da Supermoldes Exato. Então, uma dúvida que está aparecendo muito, principalmente lá no Facebook, é como adquirir esse material. E aí as perguntas vêm, né? Você vende? Quanto custa, né? Então eu queria já esclarecer essa dúvida, né, que tem surgido muito lá no Facebook. Eu não vendo esse material, tá? Eu sou usuária dele, né? Eu comecei a usar ele já numa outra época que eu fiz uma modelagem de macaquinho aqui no canal. Quem acompanha sabe dessa história, né? Que eu comecei a primeira aula de modelagem que eu fiz com o material dessa equipe foi um kit macaquinho, eu fiz um macaquinho, gostei, e aí eu decidi iniciar o meu curso usando esse material. Então eu uso o kit número 40, que é o kit essencial adulto, tanto masculino quanto feminino, tá? Então é adulto feminino e adulto masculino. Então eu não vendo esse material, eu sou usuária, do mesmo jeito que vocês se adquirirem e acompanharem as minhas aulas, né? Vocês vão usar o material, mas eu não vendo, tá? Então eu já deixei um vídeo aqui mostrando todo o material que vem na pasta, mostrando o site, né, que vocês podem comprar o material. O que eu posso dizer é que até hoje tudo que eu comprei no site deles, tudo que eu comprei veio certinho e veio tudo de boa qualidade, isso é o que eu posso dizer. Mas eu não vendo, tá, esse material. Então, se vocês quiserem adquirir o material para acompanhar as aulas do curso, vocês precisam entrar em contato com o site da empresa e adquirir por lá. E aí os valores também, né? Os valores tem que ver lá no site, né? O valor atual
para vocês adquirirem um material didático de vocês, tá bom? Então essa era a primeira dúvida, né? Se eu vendo e quanto custa, como é que consegue? Então assim, eu não vendo, o valor é o valor que está lá no site, né? Tem que ser no momento que você for comprar, você entra lá e vê o valor atual e tem que ser pelo site da moldesexato.com.br, ok? Então vamos para a próxima dúvida. Bem, uma outra dúvida que eu vejo muito é o que eu preciso comprar para começar um curso, para começar a estudar esse assunto, modelagem, costura, corte, assim por diante, né? Uma coisa que eu recomendo é que você não saia comprando assim um montão de coisa, sabe? Porque nem sempre você vai ver utilidade prática para aquilo. Então, eu pessoalmente acho que é melhor você ir comprando as coisas de acordo com os trabalhos que você for fazer. Mas realmente tem algumas coisas que é o ideal você ter logo de cara. Então, por exemplo, eu deixei algumas coisas separadas aqui e vou mostrar para vocês. Tesouras, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar a minha mesa de um jeito que dê para vocês verem. Aqui acho que tá bom, né? Mesa de rodinha é uma maravilha. Bem, então, o que é o ideal? Com certeza você precisa ter duas tesouras grandes. Eu tenho aqui duas, tá vendo? Isso aqui, uma amiga minha que me deu de presente. Com certeza você precisa ter duas tesouras grandes, tá? Então, uma, e as duas bem afiadas, bem amoladas. Uma você reserva para tecidos, tá? Por quê? Porque se você ficar usando ela também no papel, ela pode perder o fio, tá? Então, você sempre deixa uma tesoura grande reservada só para tecidos. E a outra tesoura grande você deixa para cortar papel, qualquer outra coisa que não seja tecido, né? Então, duas tesouras grandes são extremamente necessárias. Então, você já pode partir desse ponto, tá? Duas grandes. Depois, com o tempo, não precisa ser logo de cara, é bom você ter uma tesourinha bem afiadinha, também com a pontinha bem fininha. Por quê? Porque ela ajuda a cortar pedacinhos, sabe? Pedacinhos de linha que ficam quando você termina o trabalho, você vai lá e plique, corta aquela pontinha. É bom também para desmanchar, infelizmente, às vezes a gente tem que desmanchar trabalhos, né? Costura que saiu errada, tem que desmanchar. Ou você teve que consertar alguma coisa, então você vai ter que desmanchar a original e fazer o conserto. Então, essas tesourinhas com a pontinha bem fininha, bem amoladinha, também são muito boas para você ter. Então, o ideal seria você ter essas três tesouras, mas logo de cara, as duas grandes tem que ter mesmo, tá bom? Outra coisa que você vai precisar mesmo, é bom comprar, até porque é barato, compra bastante, porque você vai perder com certeza, são os alfinetes, tá? Então, tem alfinete de vários tipos, né? Tem alfinete assim com a cabecinha de plástico mesmo, não sei se vai dar para ver, deu, que tem a cabecinha de plástico, tem uns que tem a cabecinha de vidro, né, que é resistente ao calor, se por um acaso passar o ferro por cima, né? E tem os que não tem cabecinha nenhuma. Não sei se aqui eu tenho, porque eu sei que eu tenho no outro pote. Ah, aqui tem também, olha. Esses assim que não tem, só tem uma pontinha aqui, mas não tem bem uma cabeça. Eu, pessoalmente, para costura, eu prefiro esses, tá? Porque depende do trabalho que você vai fazer, né? Se você vai fazer costura criativa, o ideal são aqueles alfinetes bem longos, né? Que tem a cabecinha grande e tal. Mas, assim, na costura e na modelagem, eu prefiro esses sem cabeça, tá? Porque, às vezes, quando eu usava só esses de cabeça, se eu usava só esses,
muitas vezes eu achava que a cabeça atrapalhava, né? Ou atrapalhava na hora de colocar a régua para acertar alguma coisa, aí tava a cabecinha do alfinete lá no meio do caminho. Então eu pessoalmente tenho vários desses, mas eu praticamente só uso esse sem cabeça, tá? Mas isso é uma coisa que é bom você ter vários tipos diferentes, porque é barato, sabe? É barato. Agora, um cuidado que você pode ter com seus alfinetes, que eu vou ser sincera, eu não tenho, mas é um cuidado que você pode ter, é você ter alfinete para papel e ter alfinete para tecido, igual a tesoura. Você tem a tesoura para papel e para tecido. O alfinete também, pelo mesmo motivo, né? Então seria legal assim você ter alfinetes para papel, para você prender os moldes, né? Fazer alterações nos moldes e para tecido. Mas eu sou sincera, eu não tenho esse cuidado. Mas o que que acontece? Com o tempo, também os alfinetes vão ficando cego. E aí, se você forçar num tecido mais delicado, pode puxar o fio, né? Então, é um cuidado que eu não tenho, mas eu já vou dar a dica para vocês que é uma boa ideia ter, tá? Bom, então já falei sobre os alfinetes. Eu encontrei aqui no meu potinho esse aparelhinho aqui, essa ferramentazinha, tá vendo? Esse aqui é um abridor de casas de botão. Então, depois que você costura a casa de botão, você usa ele para abrir as cavas de botão, tá? Também isso aqui é bem necessário caso você queira fazer roupas de botão, né? Ele também ajuda muito na hora de desmanchar costuras, tá? Você pode usar tanto a tesourinha com aquela pontinha fininha, como eu falei, mas também você pode usar aqui esse abridor de casas de botão. Ele também vai servir para descosturar, tá? Para desmanchar costuras. Então, agora vamos falar da fita métrica. A fita métrica, né? Tem muita fita métrica no mercado, ela é fácil de encontrar em lojas, né, de aviamentos. A única dica que eu daria para a fita métrica, quando você for comprar sua fita métrica, veja se ela tem assim, olha, um númerozinho pequeno. Tem um número grande aqui e um número pequeno. Até já dei essa dica aqui no canal. Então, por exemplo, aqui a gente tem o número 122. E aqui, pequenininho, a gente tem aqui 61, se não me engano. Isso, 61. Então, o que que significa esse número pequeno? Esse número pequeno mostra a metade do número grande. Então, na modelagem, a gente precisa, né, às vezes, dividir a medida por 2, dividir por 4. Então, quando você tem que dividir por 2 e dividir por 4, você não precisa fazer conta. É só você olhar nesse número pequenininho que tem na fita métrica, porque esse número pequeno é a metade do número grande. Então, é a única dica que eu dou quando você for escolher a sua fita métrica, que ela tem essa funcionalidade. Não é que as outras não vão funcionar, né? Que a ideia da fita métrica é medir. Então, as outras também vão medir. Mas essas que tem, eu tenho duas diferentes e as duas têm essa marcação. Mas online eu já vi algumas fotos de fitas métricas que não tem. Então, quando você for comprar a sua, veja se tem esses numerozinhos pequenos, tá? Porque eles vão facilitar na matemática da modelagem, tá? Então, fica aí a dica da fita métrica. Isso também é imprescindível você ter. Eu anotei aqui réguas, tá? Réguas. As réguas são importantíssimas na modelagem, né? Porque você precisa fazer retas, você precisa fazer esquadros, você precisa fazer curvas. Então, é importantíssimo que você tenha réguas. As réguas iniciais que você deve ter é um kit que eu já mostrei aqui no canal. Ele está um pouquinho longe aqui de mim.
tá? Eu já mostrei aqui no canal esse kit de réguas que eu tenho, que é de MDF, tá? Ele é perfeito? Não é, mas ele é muito bom e tem um preço muito em conta. Então, ele vem já com as réguas de curva, tá? Ele vem com as réguas de curva, ele vem com essa aqui, que é uma reta longa, né? Bem grande, você pode usar como régua e também como curva. E também tem um esquadro de um bom tamanho. Esse esquadro aqui tem um bom tamanho. Quem está acompanhando as minhas aulas está vendo que eu uso esse esquadro nas aulas, né? Então, daquele kit ali, como eu trabalho com os gabaritos da Moldes Exato, acaba que eu só uso esse esquadro aqui, tá? Mas esse kit é muito bom, porque ele tem uma régua longa, ele tem as curvas e tem esse esquadro também de um bom tamanho, tá? Outra opção é você ter algumas réguas que vende em papelaria mesmo. Por exemplo, eu tenho essas aqui que muitas vezes eu uso. Então, essa régua aqui, ela tem 40 centímetros, é bem menor do que aquela outra, né? Essa minha régua grande aqui, ela tem 67 centímetros e meio, tá? Tem quase 70 centímetros. Essa aqui só tem 40, mas ela é transparente, né? É fácil de achar. Agora eu vou dizer, menor que 40 não vale a pena não, tá? Melhor que 40 centímetros para modelagem não vale a pena. Até num curso que eu fiz, eles mandavam uma régua, né, no kit no kit do material. A régua era de 30 centímetros. Eu nunca usei, né? Nunca usei. Então, na modelagem, não vale a pena ser menor que 40 centímetros. O ideal é no mínimo 40, tá? O esquadro também, o esquadro escolar, também vai funcionar bem. Você vai conseguir traçar os esquadros da modelagem só com o esquadro escolar. Então, assim, vocês vão vendo o que dá para vocês comprarem logo de cara. Ah, dá para comprar aquele kit? Beleza. Ah, não dá, mas o meu filho tem o esquadro da escola. Beleza, pode usar o esquadro do filho que comprou para a escola, né? Então, eu estou dando assim várias opções para vocês poderem escolher aí o ideal para vocês, né? Mas nas minhas aulas vocês vão perceber que eu vou sempre usar essa régua aqui que tem 60 centímetros e eu gosto dela também porque ela é transparente. Então vocês vão, quem está acompanhando minhas aulas sabe, né? Que eu estou usando essa régua aqui de 60 centímetros e eu estou usando esse esquadro desse tamanho, tá? Se for desse tamanho transparente é até melhor, tá? Mas esse tamanho aqui de esquadro é muito bom. Então, vocês podem perceber nas minhas aulas que eu vou estar sempre usando essa dupla aqui. Então, falei sobre as réguas. Aí também vem o giz de alfaiate, né? Eu aqui não tenho um giz de alfaiate não, para mostrar para vocês. Mas o giz de alfaiate, ele serve para você fazer as marcações do molde no tecido. É na hora do esquema de corte que você vai usar, né, o giz de alfaiate. Ele também pode ser substituído, que é por isso que eu não tenho. Quando o tecido é claro, eu costumo usar essas canetas aqui. Essa caneta é igual uma caneta de escrever mesmo. A minha é azul. Até muita gente usa ela para escrever mesmo, tá? Só que quando você passa o ferro quente, ela apaga. Então, por isso que eu não tenho um giz de alfaiate para mostrar para vocês. Porque quando o tecido é claro, eu costumo usar essa caneta que apaga, tá? E quando o tecido é escuro, que aí eu não vou enxergar a tinta azul dessa caneta, eu vou dar uma dica que eu ainda não acho que eu não dei no canal ainda. Eu uso sabonete. Sabonete quando já tá assim fininho. Eu deixo ele secar bem, depois que ele tá bem sequinho, bem ressecadinho, eu uso ele para marcar tecidos escuros. Tá? Então é hiper barato, né? Aí eu deixo a caneta, que é um pouquinho mais cara, eu deixo a caneta só para tecido clarinho.
quando é tecido mais escurinho um pouco, não precisa nem ser tão escuro, né? Só um pouquinho mais escuro, o sabonete já funciona. Então, por isso que eu não tenho giz de alfaiate, né? Para poder marcar os meus tecidos. Eu marco ou com a caneta ou com o sabonete. Então, já falei do giz de alfaiate. Linhas, né? Linhas vocês vão encontrar assim em carretel e em cones, né? Então, o que que eu recomendo? Comprar um monte de linha? Não, tá? Não compre, não saem comprando um montão de linha. Vão comprando as linhas de acordo com os tecidos que você compra. Ah, eu vou fazer uma saia, eu comprei um gabardine azul. Aí você vai na loja de aviamento com um pedacinho daquele tecido e escolhe, né? Quando são cores assim, padrões, né? Ah, é azul marinho, é branco, é preto, né? Um verde mais comum, né? Um verde mais padrão. Aí eu até compro assim mais um pouquinho para já deixar de reserva, principalmente branco e preto, né? Branco, preto e cinza são ótimas cores para você comprar um pouquinho a mais e ter de reserva. Qual a diferença, né? Essa daqui é um pouquinho mais cara, mas ela dura muito. Eu uso esse tipo de cone na overlock. Se você for usar na máquina doméstica, você vai precisar ter alguma coisa para apoiar o cone, porque a máquina doméstica é feita para receber o carretel. Então, o espacinho de linha dela é para o carretel. Dá para usar o cone, eu podia até ter trazido para mostrar para vocês, esqueci, tá lá no meu ateliê. Eu tenho um suporte de madeira que eu coloco o cone e aí a máquina doméstica funciona com esses cones perfeitamente, tá? E dura muito. Mas se você não costura muito, eu acho que o ideal é você ir comprando carretel mesmo de acordo com o tecido que você escolheu. Agora, agulha de mão. Até deixei separada uma das minhas aqui. Agulha de mão. Você precisa ter. Se você tem máquina, pretende comprar máquina, vai ter que ter agulha de mão também, tá? Se você não vai comprar máquina agora, não se prenda por isso. Você pode fazer suas roupas à mão. Vai demorar mais, mas consegue, tá? Então, se você não pode comprar uma máquina agora, não se prenda por isso. Entre nos seus estudos, vá fazendo as coisas na mão e aí quando você puder, compre uma máquina. Então, a agulha de mão é aquela agulha com a ponta fina e um buraquinho para passar a agulha. Mesmo que você tenha máquina, você vai precisar da agulha de mão para pregar botões, por exemplo, para fazer alinhavos. Às vezes é bom você alinhavar primeiro um tecido antes de ir para a máquina costurar, para dar mais firmeza, para você diminuir as chances de errar, né? Para fazer costuras invisíveis, às vezes é muito mais prático fazer na mão até do que na máquina. Fazer uma costura invisível, uma bainha invisível. Muitas vezes na linha, na agulha de mão é muito mais fácil, tá? Então tem que ter agulhas também. Aí tem vários tamanhos, você pode ter, isso também é bem barato. Você pode ter umas mais fininhas, umas mais grossas para os tecidos mais grossos, né? Aí você pode ter uma variedade aí de agulha. Você vai precisar também de papel. Aí papel, gente, é o papel que você tiver. Caso você queira comprar, né, para modelagem tem aqueles papel pardo, né, que você compra na papelaria, um papel grandão assim, papel pardo. Esses são ótimos para modelagem, né? O papel pardo é aquele mais amarelado, né? Mais amarelado. Aí tem o papel craft, que é aquele mais marrom, né? O papel craft também é muito bom. Também vende naquelas folhas grandes, facilita muito o tamanho grande na modelagem. Eu tenho preferência pelo pardo, porque ele é mais claro e eu consigo enxergar melhor, tá? Mas a qualidade do papel, para mim, não faz diferença. Só questão mesmo de um ser mais claro, outro ser mais escuro. Também é muito usado na modelagem o papel manilha. Inclusive, em um dos cursos que eu entrei,
o kit, né, de material vinha com papel manilha. Aí veio com papel manilha rosa, que eu acho que deve ser o mais comum. Aí eu detestei, tá? Papel manilha rosa é horrível para quem tem problema de vista. Então, se você tem dificuldade para enxergar, não compre papel manilha rosa. Mas eu tenho aqui um que eu gostei muito. Eu tive que fazer umas provas de modelagem e era obrigatório que a gente fizesse em papel manilha. E aí eu encontrei na internet o rolo de papel manilha. E eu achei muito em conta, achei que valeu muito a pena. E esse papel manilha é cinza, bem clarinho, quase branco. Eu achei perfeito. A qualidade não é assim muito boa. Você tem que, o molde fica um pouquinho mais frágil, mas assim para enxergar é muito bom. Então eu comprei esse rolo, achei que valeu a pena comprar. Em vez de comprar folhas separadas, eu preferi comprar o rolo. Até porque eu tinha intenção de fazer cursos, eu ia fazer muitas modelagens também para essa tal prova que eu falei. Então, eu comprei o rolo e ainda tenho até hoje. Então, eu acho que vale a pena, tá? Vale a pena comprar um rolo assim. Esse rolo vende assim em papel manilha e também vende em papel craft. A diferença de preço é bem pequena, viu? Do papel manilha para o papel craft. O craft, a qualidade, a durabilidade é maior. Mas para enxergar melhor, eu gostei mais do manilha, para eu enxergar e até para fazer os vídeos, para a modelagem aparecer bem nos vídeos. Então, se vocês puderem comprar rolo assim de papel, é bom, tá? É bem melhor do que comprar aquelas folhas grandes separadas, sai mais caro, tá? Então, falei sobre os papéis. É bom ter um carbono, papel carbono, que às vezes você precisa copiar algum pedaço do molde para fazer em tecido separado, né? Tipo, fazer os acabamentos internos, às vezes você precisa destacar só aquele pedacinho, mas não pode recortar do molde original, você não pode recortar, você só vai copiar. Aí o papel carbono ajuda muito nesse sentido. Outra coisa também que ajuda nas cópias, né? Você precisa copiar um pedacinho do molde, tudo é a carretilha, tá? Aqui, tá aqui a minha, ó. Essa carretilha, essa minha carretilha é muito antiga. Eu comprei ela em 92, 1992. Até hoje eu uso. Até hoje eu uso ela, ela ainda tá afiadinha, sabe? Ainda consigo usar ela perfeitamente. Olha quantos anos, né? Então é um aparelhinho, uma ferramentazinha que você vai comprar e vai ficar com ela assim por muitos anos, igual a mim, né? Então ela ajuda muito também na marcação. Você passa, você consegue ver os furinhos da marcação e aí fazer cópias dos moldes que você precise fazer, tá? Agora, para fazer o molde propriamente dito, eu recomendo, você pode fazer com qualquer coisa, né? Você pode fazer com lápis, com caneta, você pode fazer com o que você tiver. Mas o que eu acho ideal, que é o que eu gosto mais de usar? Lapiseira 07, tá? Porque ela tem a pontinha fina, fica uma modelagem mais precisa, mas ao mesmo tempo é macia, não é tão durinha como a 05, não quebra à toa como a 05, tá? Então eu recomendo lapiseira 07. E claro, você vai precisar de borracha, né, para poder fazer a sua modelagem. Outras coisas você pode até achando necessário adquirir no caminho, mas não tem necessidade de sair comprando um montão de coisa logo no começo, tá? Então, como vocês viram nessa parte de materiais, que eu acho assim mais fundamentais, vocês viram que eu falei das réguas, né? Aí vem outra dúvida, tá? E aí essa coisa de réguas, de modelagem, aí com isso já surgiu uma outra dúvida que é a que a gente vai falar na continuação. Bom, então a dúvida que surge quando eu falo das réguas, que é bom a gente ter aquelas réguas de modelagem que eu mostrei, aí veio a outra dúvida. Liana, eu comprei o kit para acompanhar o seu curso, né? Comprei
aqui o kit do moldes exato e tal. Mesmo eu comprando o kit, eu preciso comprar outras réguas? Aí eu vou dizer, a princípio, não, tá? Se você compra aquele kit essencial que eu mostrei no começo do vídeo, você a princípio não vai precisar ter outras réguas. Eu vou explicar por quê. Ele tem opções para você usar como régua. Por exemplo, uma das opções é essa régua aqui que é de curva para lateral, quadril, cintura. Ela também serve para o comprimento de calças e vestidos. Serve também para a largura da boca da calça. Então, ela serve para isso. Esse lado reto também serve como uma régua que até que é de um bom tamanho. Deixa eu ver a medida dessa reguinha aqui. Essa reguinha tem 56 centímetros. É maior do que aquela minha transparente, que é de 40, né? Então tem um bom tamanho e funciona como régua, tá? O que ela não tem são as divisões assim de centímetros, né? Ela não foi feita para ser régua, mas você pode usá-la como régua, tá? Então, a princípio, você não precisa ter uma régua longa se você comprar esse kit essencial. Outra coisa também que eu falo muito, esquadro, né? Você tem que fazer esquadros na modelagem. Então, por exemplo, algumas peças do gabarito, elas são bem retinhas na lateral e bem retinhas embaixo. Então, você pode usar o próprio gabarito como esquadro. Então, também, a princípio, não precisaria ter esquadro. Agora, uma coisa que você realmente não vai precisar se você comprar esse kit são as réguas de curva, tá? Por quê? Porque vem um monte de régua de curvas, cada uma bem específica. Eu já mostrei os kits aqui no canal, não vou mostrar todos de novo, só vou dar alguns exemplos. Esse aqui, por exemplo, serve para fazer as curvas da manga. Esse aqui serve para fazer curvas de cava e decote. E tem as que são para curva de manga raglan, tem as curvas de gancho para calça e bermuda. Então, assim, com certeza, régua de curva não precisa se você adquirir o gabarito. Agora, régua mesmo, normal, e esquadro, com o tempo eu acho que o ideal é vocês terem, mesmo que vocês comprem o gabarito. Mas assim, comprou o gabarito, já investiu dinheiro no gabarito, logo de cara não precisa comprar, tá? Régua e esquadro. Como eu expliquei, tem peças no kit que dão para ser usadas como régua e como esquadro. Mas com o tempo, eu acho que vocês vão achar que é mais prático vocês terem separado um esquadro e uma régua. Eu uso esses, vocês podem ver nas minhas aulas que eu uso esses dois aqui, né? E vocês podem ter, como eu falei, esses assim escolares mesmo, tá? Mas vocês vão perceber que com o tempo, né, você pegar o gabarito assim bem grande, só para fazer um esquadro, às vezes o esquadro nem é tão grande assim, é pequeno que você precisa. Então, assim, eu acho mais prático, né? Eu acho, não é que aqui vai dar erro, vai dar certo, mas eu acho mais prático você ter assim separado, ter o esquadro e ter a sua régua. Principalmente se eles forem transparentes, porque o esquadro não é, o gabarito não é transparente. Então, a régua e o esquadro transparente ajudam muito, tá bom? Então, aí tá a resposta aí de mais uma dúvida. Comprei o gabarito, preciso ter réguas a mais? A princípio, não. Você consegue fazer tudo com o kit essencial, mas com a minha experiência já até de uso de outros gabaritos também, eu recomendaria depois você comprar o esquadro e a régua. Mas régua de curva com certeza você não vai precisar, tá bom? Então
Eu acho que eu fechei as dúvidas que apareceram nessas semanas de curso, tá? E conforme as dúvidas forem aparecendo, eu vou incluindo no material do curso, tá bom? Então, se vocês gostaram dessas dicas, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, tá? Porque a gente se dedica a fazer material de qualidade aqui para o YouTube para deixar de graça, né, para a população, para deixar de graça para o público. Então, como que vocês podem nos recompensar por todo o nosso trabalho árduo, né, nosso trabalho pesado? É fazendo isso, é curtindo, é compartilhando. Se gostou mesmo, deixa nos comentários que gostou, tá bom? Que a gente fica muito feliz e ajuda o canal a progredir, tá? Então, gente, muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima!